Bom dia. Em Lucas, no capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre a pesca maravilhosa. E quase todos nós observamos e geralmente atentamos exatamente para o ocorrido da pesca maravilhosa. Pedro, ainda não discípulo, ainda não apóstolo, junto com André e seus dois sócios, João e Tiago, tinham ido pescar uma noite anterior e não tiveram um resultado propício na sua pescaria. Ao retornarem para a praia, a Bíblia diz que Jesus Cristo pediu-lhe emprestado o barco e Pedro, solícito, permitiu. Jesus subiu no barco, ministrou uma palavra e logo após convidou Pedro para voltar para o mar alto, lançar a rede e ele apanharia muitos peixes. Pedro não questiona a ordem de Jesus, mas faz a afirmativa dizendo: não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Feito isto, a Bíblia nos diz que houve uma grande pescaria, ao ponto de as redes ficarem cheias e quase arrebentarem. Pedro faz aceno para os demais pescadores que vêm também, enche também os seus barcos, retornando eles para a praia. A Bíblia diz que Jesus faz um convite para que eles se tornem pescadores de homens e dali em diante a vida e ministério de Pedro, André, Tiago e João passam a existir. Quando dizemos essas palavras e falamos sobre esta pesca maravilhosa, às vezes não observamos um grande detalhe. Antes mesmo dessa grande pescaria, antes de Jesus convidá-los para retornar aonde eles fracassaram, antes de Jesus dar uma palavra profética de que Pedro acharia peixe, Pedro passou um grande período consertando as redes. Se naquele momento em que Cristo chamou Pedro para que ele voltasse para o mar, a fim de pescar, ele não tivesse consertado as redes, o milagre não teria acontecido de forma propícia a Pedro poder perceber o quanto Deus tinha para ele. Se Pedro não tivesse consertado as redes no tempo que ele teve enquanto ouvia a palavra, com certeza que a rede não se encheria de peixes. É interessante observar que Pedro não só consertou as redes, ele consertou bem consertado. Porque a Bíblia diz que quando ele lançou a rede e que os peixes vieram às redes, elas encheram e não arrebentaram. É notório dizer que quando você faz um remendo ou um conserto em algo, geralmente não fica como o original. E a tendência é que aquele lugar exatamente onde foi consertado torne a quebrar. Porém, a rede não arrebentou. A minha pergunta nessa oportunidade para você é a seguinte: como está a sua rede? A nossa rede pode simbolizar o nosso trabalho, a nossa vida conjugal, a nossa vida ministerial, a nossa vida pessoal, a nossa saúde. Muitos de nós não temos tido, às vezes, os resultados que desejamos para as nossas vidas. No entanto, também não estamos procurando melhorá-los. A rede precisa ser consertada em cada gomo, em cada lugar, e com consertos fortes, firmes. Por quê? Porque a primeira pescaria que Pedro foi, naquela noite anterior, ele nada apanhou. A segunda pescaria, ele conseguiu muitos peixes. Esses muitos peixes que Pedro alcançou ficaram contidos numa rede consertada. Isso também serve para te dizer que é possível consertar e sair bem feito. É possível consertar e ficar tão bom quanto o original. É possível consertar e servir para a utilidade daquilo pelo qual foi proposto o conserto. Muitas pessoas dizem assim: ah, esse casamento não tem jeito, ah, esse trabalho não presta, ah, essa pessoa não muda. Não, na verdade, o que falta é empenho no conserto. Se você se empenhar para consertar a sua rede, se você se empenhar para consertar o seu relacionamento, se você se empenhar para consertar o seu modo de viver, sua conduta, sua saúde, as suas relações, as suas conexões pessoais, e fizer isso de fato, com base em Deus, com base em objetivos concretos, com base em propostas e metas, com certeza você vai conseguir. Quem sabe você está prestes a ser convidado para lançar novamente a rede. E eu lhe pergunto:
Se essa nova oportunidade chegar para você, sua rede está consertada? Se essa nova porta de emprego chegar para você, você está qualificado? Se você porventura ser chamado para o ministério, você está com a vida preparada para encarar uma nova etapa na sua vida? Como estão as suas redes? Pedro ficou ouvindo a palavra, mas não ficou parado. Pedro ficou ouvindo a palavra, mas não ficou inerte. Muitas pessoas entram e saem das igrejas, das palestras, das conferências, fazem cursos, participam de workshop. No entanto, eles ficam parados, não fazem nada com o que ouviram, não fazem nada com o que aprenderam. Desta forma, não há como se consertar a rede. Mas pense um pouco comigo. Se Pedro não tivesse consertado aquela rede, com certeza os peixes teriam escapado da rede. Se Pedro não tivesse consertado aquela rede, com certeza teria perdido a oportunidade do milagre. Se Pedro não tivesse consertado aquela rede, ele seria mais um na fila dos pescadores que ficam almejando um grande cardume de peixe. Quantas pessoas só vivem sonhando com um belo emprego, com um belo casamento, com uma boa relação, com uma bela viagem, com uma promoção, no entanto, não consertam as redes. É claro que alguns podem dizer, mas o prejuízo da minha rede foi muito grande, o problema da minha rede foi muito grande. Ora, de acordo com o prejuízo, maior o esforço. De acordo com o problema, maior a interação. Nós precisamos entender que não podemos perder as redes. Pedro não jogou a rede fora e comprou uma nova. Pedro sabia que com consertos daria para se continuar utilizando a rede antiga. Por isso, eu lhe convido nesta oportunidade a consertar a sua rede. É possível, se esforce, faça um pouco mais do que você já fazia, se dê um pouco mais do que você já se dá. Por quê? Porque Deus, a pessoa de Jesus Cristo, já está preparando para você uma nova pescaria. Os cardumes de peixes, os cardumes de oportunidades, os cardumes de interação, as novas conexões, as novas amizades, os novos relacionamentos que propiciarão para você uma nova história, um novo patamar para a sua vida, estão chegando. Por isso, aproveite este vídeo, medite, aproveite esse vídeo e faça a sua parte, conserte a sua rede. Que Deus te abençoe e que você possa ter belas pescarias, grandes resultados, uma mudança extraordinária em toda a sua vida. Conserte a sua rede. Se esse vídeo foi para você edificante, faça 3 coisas. Compartilhe, curta e comente. Faça com que ele chegue a mais pessoas e que muitos que também estão precisando consertar as redes possam acessar essa linha, essa agulha que é esse vídeo para a sua vida. Deus lhe abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.